Boa noite a todos. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse dia e queremos te pedir entendimento e sabedoria sobre a tua palavra, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém? Primeiro livro de Reis, Velho Testamento. Primeiro livro de Reis, Velho Testamento. Nós vamos ler sobre um profeta chamado Elias. Nós vamos ler 2 versículos no começo, porque o capítulo ele é bem extenso, e depois nós vamos continuar um pouco mais à frente. Vamos ler o versículo 1 e 2, e depois vamos ler do 41 em diante. Diz assim, versículo 1 e 2. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Como a fome era grande em Samaria. Agora vamos lá para frente, versículo 41, até o fim, até o 46. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe era o rei daquela época, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Carmelo era um monte, tá? Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. O importante é quando se faz estudos, eu tenho lido de uma outra, na linguagem de hoje, só para vocês entenderem, quando fala carros, aqui na época não tinha carro, tá? Então na linguagem de hoje fala carruagem, tá? Ou carroça e cavalos, porque naquela época não havia carro como tem hoje. Então tem algumas coisas que lendo nessa linguagem parece que é um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar esclarecer. Então se você percebe que eu falo um linguajar de hoje, mas naquela época não era assim, é para vocês poderem entender, porque aqui não deixa claro, precisaríamos entrar na cultura daquela época, tá? Mas neste texto podemos destacar 3 pontos possíveis, tá? A primeira parte, nós vamos destacar 3 partes, tá? A primeira parte é que finalmente choveu em Israel, depois de uma grande seca que durou 3 anos. Imagina as notícias que estão dando aí no Nordeste, o gado que está morrendo lá, né? 6, 7 meses de seca, e o pessoal passa fome, não tem mais pasto. Agora imagine aqui 3 anos de seca, né? Após ano, a miséria estava tomando conta, porque a lavoura não podia mais produzir, eles não tinham indústria como nós temos hoje. Eles viviam disso, do pasto para os animais e da agricultura. Mas a Bíblia diz que não há provação que não termine. Não há luta que não acabe. Não há provação que não dê lugar à provisão. Não há dificuldade que não seja superada pela vitória. Havia determinado o tempo e esse tempo estava completo. Isso aconteceu não para a destruição do povo, mas para a sua disciplina. E é muito possível que Deus nos permite passar hoje por lutas e dificuldades.
até para nos ensinar, nos disciplinar e nos fazer voltar para o caminho da sua presença. Essas lutas não vão nos destruir e não vão se impor definitivamente sobre nós, porque a última palavra, ela é de Deus. E sabemos que Deus é um Deus misericordioso, então Ele tem um limite para conosco. Essa é a primeira parte. A segunda parte é sobre a promessa que se dá, né? Deus havia feito uma promessa que choveria. E aqui vemos a atitude de Elias, uma resposta de fé a essa promessa. O que Elias queria ensinar para Israel é que as promessas de Deus devem ser levadas a sério. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. O Deus misericordioso é também o Deus fiel. É o Deus que não deixa e não permite que a sua palavra volte vazia. Deus tem muitas promessas para a sua vida e para a minha vida. E todas elas serão cumpridas se eu pôr elas em ação. Cada promessa de Deus, cada promessa que Deus fez a você, terá o seu cumprimento, porque aquele que promete é fiel, né? Ainda que nós sejamos infiéis, é ser fiel. Não podemos negar, ou melhor, Deus não pode negar a si mesmo. Estou um pouco querendo, essa frase ela é forte, né? Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Será que Deus permanece fiel quando eu peco, quando eu me afasto dele? Ele permanece fiel. Ele não remove suas promessas. O que é removido é a minha comunhão com Ele, a minha condição com Ele. Então, não pode negar, Deus não pode negar a si mesmo diante das promessas que Ele fez. Por isso que Ele é o nosso Deus. É um Deus misericordioso e é um Deus fiel. Terceira parte é a nuvem do tamanho de uma mão. Elias ora, pede para o seu servo e que ele acompanhe o movimento do céu, né? Que acompanhe o movimento das nuvens. E quando o seu servo diz, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão, para Elias é o suficiente. Por que é o suficiente? Porque aquela nuvem sinaliza para o coração de Elias que Deus é poderoso para transformar o mínimo em tudo. Aquela nuvem, porque aquela nuvem sinalizava para o coração de Elias que Deus é poderoso para transformar o mínimo em tudo. Deus pode tomar coisa alguma e transformar coisa alguma em muita coisa. Que Deus não precisa de muitos recursos, mas que os recursos estejam totalmente em suas mãos para fazer o extraordinário, quando nós chamamos de o milagre. O Deus que Elias tinha é o Deus que transforma uma nuvem do tamanho da palma de uma mão numa grande tempestade. A nuvem do tamanho da palma da mão não significa nada em termos de chuva para nós. Nós já devemos uma nuvenzinha lá, uma nuvenzinha, palma de uma mão, né? Para nós não faz diferença nenhuma, né? Mas nas mãos de Deus, prepara-se para a chuva, porque vem chuva. 5 pães e 2 peixes aos olhos humanos não são nada para alimentar centenas de pessoas. Agora, 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus alimenta 5.000 pessoas e ainda sobra 12 cestos cheios. Você olha para a sua casa, às vezes, você olha para a sua família, para o seu trabalho, para a sua situação qual for, e você não vê nada. É pouco recursos, é poucas condições, parece que não tem jeito, mas o seu coração, a sua vida, o seu pouco recurso nas mãos de Deus é céu derramando, é Deus derramando a abundância sobre a sua casa. Basta que se coloque nas mãos de Deus. Qualquer um de nós aqui ainda pode ser qualquer coisa na vida nas mãos de Deus.
Desculpe pela expressão qualquer coisa. Você pode ser muita coisa. Um canal muito grande. Você pode ser Elias. Jesus disse, vocês farão as obras que eu fiz e muito mais. Então é pequeno eu declarar aqui qualquer coisa. Qualquer coisa não é no diminutivo. Mas nas mãos de Deus pode acontecer o impossível, que seria o impossível, né? Qualquer um de nós pode experimentar maravilhas no Senhor, porque o nosso Deus, que é misericordioso, que é fiel, também é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e até daquilo que nós pensamos. Então, Deus é poderoso e esse poder de Deus foi experimentado por Elias. Então, essa parte é a parte de Deus, esses pontos, né? Que vimos que Deus ele é misericordioso, ele é fiel e ele é poderoso. Agora, vamos ver a nossa parte, né? Aqui tem pelo menos 3 atitudes que nos ajudam a experimentar dessa misericórdia, dessa fidelidade, desse poder. Então nós vamos ver 3 atitudes que nos ajudam a experimentar. Não é para ter conhecimento só, tá? Mas nos leva à experiência. Então, primeira atitude. A atitude de Elias é uma atitude de oração. Elias foi orar. Havia uma promessa. Ele viu que tinha uma promessa ali, tá? Então, quantas vezes nós oramos agarrados numa promessa? Então, às vezes nós oramos ao vão, assim. Agora, quando nós oramos a Deus, dizendo, Deus, na tua palavra, diz isso você não brinca com a oração. Porque Deus vai responder. Se você se baseia na promessa. Aqui havia uma promessa, vai chover. Então, o coração de Elias, ele tinha uma certeza. Mas entre a promessa e a chuva, Elias decidiu orar. Porque entre as promessas que Deus faz para nós, na sua palavra, e o cumprimento dela, na nossa realidade, há um tempo. E esse tempo pode ser breve, ou ele pode ser extenso aos nossos olhos. É o chamado tempo de Deus. E o tempo de Deus, normalmente, é diferente do nosso. O nosso tempo é sempre agora. É já. A nossa luta para nós está sempre durando mais do que deveria. Tá? Mesmo que tenha começado agora. E se faz tempo que começou essa luta, aí é que não dá mais para aguentar, né? Senhor, até quando? Os salmistas que escreveram os salmos, eles oraram assim, Senhor, até quando esquecer-te-ás de nós? O Senhor vai se esquecer para sempre. Então bate uma pressa, né? Dá uma ansiedade, uma angústia. Cadê Deus? Que não responde. Onde está o milagre? E nesse tempo de Deus, eu preciso me decidir o que eu vou fazer na minha vida. Nesse tempo de Deus, eu posso me desesperar, me angustiar, permitir que a ansiedade tome conta, eu posso brigar com todos ao meu redor, eu posso vender a alma, eu posso negociar meu coração, eu posso me afastar de Deus, eu posso blasfemar, mas eu posso fazer como Elias, eu posso orar. A oração é o único caminho de vitória sobre todas essas coisas e muito mais que você pode pensar que a oração não faz. Só quem ora vê a ansiedade sendo vencida pela confiança. Só quem ora supera a angústia e espera no Senhor até que Ele responda. E Ele vai responder. E Ele vai responder. É promessa dEle. Ele é fiel. A oração não é só um jeito de pedir a Deus que faça o que é preciso ser feito, mas é também um jeito de deixar Deus tratar do coração que precisa aprender a aguardar. Na oração a gente derrama a alma, na oração a gente cala, silencia, espera. Na oração a gente fala dos nossos medos, das nossas angústias, dos anseios, das dificuldades, dos pavores. Na oração a gente lança sobre toda a ansiedade diante de Deus, porque Ele cuida de nós.
Na oração, o Espírito Santo fala ao nosso coração que confiamos em Deus porque Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O mais bonito da oração não é exatamente aquilo que a gente diz para Deus, mas é o que Ele diz para nós. A nossa mente recebe muitas vozes durante o dia, muitas vozes durante a semana, né? Às vezes nós conversamos com um, conversamos com outro. A gente ouve muitas vozes nas nossas crises. Nós corremos muito, estamos o tempo todo em movimento, ocupados. Aí vem as vozes dos colegas, vem as vozes dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, do marido, da esposa, dos filhos, do genro, da nora, cada um, do cachorro, do gato, do periquito, né? Eles não falam. Cada um dizendo, cada um pedindo, mandando, falando de uma coisa. Se não bastassem as pessoas que o tempo todo nos falam, ainda tem um inimigo que fica soprando aos nossos ouvidos dia e noite para que desistamos, para que pagamos na mesma moeda, para que demos o troco, pagamos mal por mal, como é que se diz? Dente por dente, olho por olho, né? Então movimento, movimento, vozes, vozes e mais vozes o tempo inteiro. Isso nos dá um cansaço de alma. No final do dia a gente fica cansado, né? Cansado porque a gente está cansado do trabalho, do dia agitado e tal. Quantos de nós já sentiu cansaço de alma? Eu já senti isso muitas vezes. Cansaço de alma vem disso. Mas a oração nos ajuda a discernir as vozes. Ore, descanse, entrega ao Senhor. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como a águia, vão longe. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aí sim você pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a voz de Deus fala ao nosso coração. Ele não só fala, mas abre o caminho. Orienta os nossos passos. Então a oração é a certeza de que há um Deus no controle de todas as coisas e que eu não estou só. Por isso que a Bíblia ela insiste tanto em oração. Tá? Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a quem bate a porta será aberta. Quem quer experimentar o poder de Deus tem que orar mais. Não é orar. Imagina se você não ora. Se quer experimentar o poder de Deus, deve orar mais. Tem um autor de um livro que diz, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração é a declaração de que eu e você dependemos totalmente de Deus. Você está declarando a Deus que você está dependendo dele. Então Elias ouviu Deus falar que ia chover. Elias creu que ia chover. Elias foi orar, subiu ao Monte Carmelo, rosto no chão, em oração, para depender e esperar totalmente em Deus. Segunda atitude de Elias é a sua perseverança. A perseverança de Elias está sinalizada aqui na insistência dele em impedir que o servo, né, vá olhar por 7 vezes se as nuvens estão chegando. Diante de uma seca, em cima do monte, vá olhar para o horizonte do mar, ver se as nuvens estão chegando. Parece um doido, né? Ele sabia que elas chegariam, mas ele deveria permanecer orando até que elas chegassem. É interessante que todo o conto da história de Elias tem um paralelo com o livro de Josué. O livro de Josué conta como o povo de Israel entrou e conquistou a terra prometida sobre a liderança de Josué, né? E alguns paralelos entre Josué e Elias são extraordinários ali. Por exemplo, Josué conclama toda a nação antes da batalha e diz assim,
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificável não é santificável, é orar. Quando você vai orar, você vai ter um momento bom. Você sabe se você tem comunhão com Deus, se você está livre com Deus. Porque a primeira atitude, se você não tem comunhão com Deus, que não te permite isso, você vai confessar os seus pecados. Santificai-vos aqui é um pouco mais amplo. Então você vai confessar e daí você vai orar a Deus. Ou seja, a santidade precede o milagre. Primeiro nós vamos nos santificar, vamos orar, depois vamos ver o que Deus é capaz de fazer. A tendência é esperar o que Deus faz, depois orar, né? Depois eu vou agradecer. Que falta de fé, né? Isso é falta de fé. Agradecer é tua parte da gratidão pelo que Deus vai dar. E aqui tem, por isso que eu li 2 trechos, eu li o versículo 1 e 2, depois pulei para o 41, mas se você em casa ler do versículo 3 até o 40, tem 2 paralelos, 2 assuntos que falam sobre, que eu não vou falar aqui, mas é sobre as 12 pedras, quando foi cruzado o rio, que pediu para cada tribo levar junto, cada tribo levasse uma pedra para fazer um altar de adoração a Deus, e outro é sobre aqueles deuses de Baal, né? Que Elias disse, vocês servem a Baal? Então sirvam a Baal, decidam, sirvam a Baal, sirvam a Deus. Aí chamou os 450 profetas, fizeram a montanha de fogo, eles oraram um dia e não pegou fogo, e aí Elias foi lá e disse, botam água para cima. Quanta água quiser. Depois pediu para Deus dele orar e ele orou. Então, esses 2 paralelos eu vou deixar de lado, porque não estão nesse trecho. Eu precisaria ler esse trecho para vocês entenderem. Mas um paralelo está no texto que nós lemos aqui. É quando Elias manda o seu servo 7 vezes ver se há uma nuvem no céu. Assim como José foi orientado por Deus a dar 7 voltas a Jericó. Vocês conhecem a história de Jericó, né? Quando a cidade foi tomada a fim de que os muros caíssem. E outro paralelo é na sequência quando Eliseu passa a suceder Elias e é procurado por um tal de Naamã, que era leproso. Esse era um cara do alto escalão do exército, um alto comandante, e ele era leproso. E naquela época a lepra não tinha cura, tinha que se isolar, morrer lá num lado, tipo campo de concentração, e não tinha mais contato com ninguém. Que ouviu falar que em Israel tinha profeta que podia fazer algo por ele, que era Eliseu. Então Eliseu mandou Naamã banhar-se no Jordão 7 vezes. Então esse é o paralelo. O que Elias estava tentando ensinar para o povo de Israel é o seguinte: o Deus que esteve com Josué ao cair as muralhas, o Deus que esteve com Eliseu na cura da lepra, está de novo conosco. Então nós não precisamos viver de passado, porque o nosso presente também pode ser glorioso. E isso vale para nós, isso vale para você, isso vale para mim. É o mesmo Deus. O Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje. Aí você pode dizer assim, mas Elias era o profeta. Para quem não sabe, antigamente eles não tinham a Bíblia. Então Deus vinha, mandava o seu Espírito, o Espírito Santo, numa pessoa que era profeta e falava através dele o que tinha que falar, depois ia embora. E esse profeta falava para todo mundo. Só que hoje nós estamos numa situação muito especial. Quando Jesus veio, ele rasgou o véu e abriu o caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Jesus. Por isso que o Deus de Eliseu, de Josué, dos passados, é o mesmo nosso Deus hoje. Isso vale para mim e isso vale para você. O nosso presente pode ser glorioso, porque o Deus que está conosco é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus de Josué é o Deus de Elias, que é o seu Deus e que é o meu Deus. A diferença é o quanto eu conheço esse Deus, qual é a minha intimidade com ele. Então isso é que faz a diferença, né? Quando Elias manda o seu servo sair 7 vezes, só na 7ª
vez que a nuvem está lá. Quando José manda o povo dar 7 voltas, é só na 7ª volta que as muralhas caem. Quando Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes, é só no 7º banho que a sua pele fica limpa. Em outras palavras, eu e você precisamos perseverar 7 vezes, 5 vezes, 2 vezes, 10 vezes. Eu não sei qual será a minha 7ª volta nessa batalha da vida. Eu não sei qual é a sua 7ª volta na sua batalha da vida. O que eu sei é que até que aconteça o que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, eu tenho que ir em frente. Perseverar. Perseverar não é tempo de desistir, não é tempo de abandonar e nem de ficar pelo caminho. Caminhe mais um pouco, dê mais uma volta, dê mais um mergulho, persevere que a vitória ela virá, ela vem. Terceira atitude é prepara-se. Quem espera também se apronta, né? Geralmente quando o namorado diz para a noiva, olha, 8 horas vou passar lá para te pegar, para sair, para ir para o jantar, para alguma coisa. O que a namorada deve fazer? Fica pronta a que horas? Porque Hudson, não adianta você aprontar às 7, vai ter que esperar 1 hora. Se aprontar às 9, fica feio, né? Pela lógica, 8 horas tem que estar pronta, porque ele vai vir buscá-la às 8 horas. Elias crê que vai chover. Vê a nuvem do tamanho de uma mão e diz ao moço, vá avisar a Acabe, o rei, que vem chuva grossa, vem chuva para valer, que ele se prepare e arruma a carroça, arruma a charrete e os cavalos para que a chuva não impeça a sua viagem, que ele saia antes da chuva. Só que Acabe é ao contrário da fé de Elias, né? É um cara que não crê, e além de não crer, é um cara teimoso. E há uma grande diferença entre ter fé e ser teimoso. Porque quem tem fé, primeiro confia em Deus, espera e descansa em Deus. Segundo, ele não põe autoestima ou realização pessoal no seu projeto. Para ele, é Deus quem sabe e é Ele que é soberano e ponto final. Terceiro, ele não prejudica ninguém à sua volta em nome daquilo que acredita sozinho. A fé dele, ele acredita, ele está indo nisso ali e amém. O teimoso não. O teimoso, em primeiro lugar, ele não confia em Deus. Ele insiste com Deus porque mora de medo de Deus, que Deus não abençoe aquilo que ele quer fazer. Então, vai à luta por conta própria. Segundo, a autoestima dele está no negócio. Ele não consegue nem imaginar o que vai ser da vida dele se aquilo não vai funcionar. Então ele só confia nele mesmo. E terceiro, ele não ouve ninguém. Não aceita nada. Briga com todo mundo. Esse é o teimoso. Acabe, o rei, era teimoso. Acabe tinha de sair de Carmelo para uma cidade próxima chamada Jezreel, onde ficava uma das suas residências reais. Como ele deixou para sair depois da chuva, Elias vai a pé, ali no final do versículo, diz que ele amarra a capa, né? Ele se cinge a capa, ele amarra a capa, ele vai a pé bem mais rápido e chega na frente dele. O que o texto quer ensinar é algo como: quem tem fé sai na frente e chega na frente. Porque a falta de fé, há atrasos na vida. Você vai ficar batalhando muitas vezes por alguma coisa que é fruto de incredulidade do que Deus demoraria a dar a você como resposta da sua fé. Ele poderia dar logo, Deus. A menina que resolveu a namorar o primeiro que aparecer, porque está desesperada. O homem que entra no primeiro negócio da primeira sociedade que apareceu porque está desesperado,
São exemplos que vai atrasar a vida em muitos anos. Porque você não sabe o que vai acontecer na frente. Deus tem um outro plano, mas você quer seguir esse. Quando Deus faz as coisas no tempo certo, a gente sempre chega mais longe, mais rápido e chega antes. 2 fazendas e 2 homens precisam preparar a terra e plantar a semente. Mas não chovia. Os 2 oraram. Um orou e foi semear a terra. O outro orou também, mas não semeou. Isso é preparo. Então a terceira atitude é estar preparados. Preparo é crer que acontecerá. E enquanto se crê, se trabalha, se luta e se prepara para aquilo que virá das mãos de Deus. Porque Deus vai dar. Deus vai responder. Baixe sua cabeça e vamos orar. Feche seus olhos. Eu não sei o que Deus quer falar com esse respeito da fé, na questão de orar, na questão de confiar, ser persistente, não desanimar e estar preparado. Estar preparado é um grande passo de fé. Não é esperar que aconteça para depois colocar a fé em ação. Colocar a fé em ação é estar se preparando, é estar trabalhando, lutando, orando, aguardando, dizendo: Senhor, eu sei que Tu vais fazer. Eu te dou graças por isso. Eu quero fazer um desafio para todos aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam que uma muralha venha ao chão, uma restauração de um novo ânimo, os que querem declarar que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, aos que querem orar, não só agora, mas a cada dia. Porque no teu coração, no seu coração, você acha que a oração ela é importante, é algo primário daquilo que você vai colocar para Deus. Aos que querem crer no poder da oração, aos que querem perseverar, porque não é hora de desistir ainda. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Todos vocês que querem estar preparados para um milagre de Deus, eu quero convidar vocês a orarem. Pai, conhece as nossas lutas, as nossas angústias, nossas tribulações, nossos desertos e a nossa solidão. Tu sabe que nós precisamos de um milagre. Cada pessoa que está orando precisa de algo que está aqui, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, a situação de cada um, o que cada um deseja, Senhor. Senhor, ouve as orações de cada um, ouve o pedido de cada um. Essas pessoas creem que Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus fiel, Deus poderoso, para fazer muito mais daquilo que está no coração delas, ó Deus. Senhor, aqui nesse lugar tem pessoas, talvez algumas pessoas até desesperadas. Pessoas que tentaram assumir o controle com as próprias mãos, com os próprios recursos, com a própria confiança em si mesmo. Talvez por ter orado pouco. Senhor, queremos levar a oração a sério, porque muita oração há muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E se não há nenhum poder, não há nenhuma resposta. Senhor, aqueles que estão cansados, derrama um bálsamo, renova a alma, para que continuem a caminhada em nome de Jesus. Que sejam perseverantes, renova, cura, liberta em nome de Jesus. Dá preparo a essas pessoas para que comece a semear as sementes que vão colher e que a Tua chuva venha sobre estas vidas, para que tenham vida em abundância em Ti. Que Teu milagre se manifeste nessas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?